Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E a primeira ministração falei de perfeição, a segunda ministração eu falei de comunhão. E a comunhão ela é advinda da perfeição, não é? E pensando sobre esta questão também, me vem à mente que aquele que é perfeito, este vive em comunhão, e aquele que vive em comunhão, este vive em paz. Né? E daí tem uma passagenzinha bíblica, Salmo 37, versículo 37 mesmo, que diz: nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim deste homem é a paz. E a gente vai perceber a fé cristã pautada justamente neste tripé, podemos dizer assim, né? Que é a perfeição, a comunhão e a paz. E ainda seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor é uma máxima cristã, né? E um dos jargões que se pauta aí pelo mundo secular é que para ter paz é preciso fazer a guerra. Mas quando a gente cai para dentro da realidade cristã, para ter paz, é preciso que o príncipe da paz habite os nossos corações. Ainda o próprio profeta Isaías, no capítulo 6, não é? Ele está falando: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, viver em paz não demanda guerra, viver em paz não demanda nenhum aspecto que possa trazer um tipo de revanchismo, um tipo de insatisfação, ou um tipo de controvérsia, mas viver em paz é uma pauta que eu diria estritamente cristã. Ela não é nem religiosa, ela é cristã. Ela é do servo, ela é do discípulo, é daquele que foi tomado na condição de filho. Ele tem paz consigo mesmo, ele tem paz com Deus e ele tem paz com o mundo mesmo. Ainda que o mundo rivalize a fé cristã, sobretudo, nós temos paz para transmitir a este mundo a mensagem do príncipe da paz, daquele que de fato nos redimiu, nos regenerou, nos santificou e nos trouxe uma possibilidade de uma mensagem. E esta mensagem é uma mensagem que proclama paz. Então, quando falamos o que é o Evangelho, mensagem de paz, é mensagem de boas novas, novas de paz, não é? É a mensagem de que agora Deus entregou o seu Filho para que o homem, mediante o sacrifício da cruz, pudesse ter paz com Ele outra vez. E ainda voltando para o contexto do que eu tinha falado para vocês na primeira ministração, não é? Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A gente vai perceber esta perfeição como sendo alguma coisa que acontece em nossas vidas pela nossa comunhão com Deus, ou acontece por Deus em nossas vidas. É quando a gente caminha com Deus, é quando a gente tem esta capacidade de permitir o Espírito Santo nos conduzir. Logo a gente cai dentro da realidade da comunhão, que logo também a gente vai perceber que a vida ela é uma vida não da conspiração trágica, mas ela é uma vida da conspiração da paz. E aí, quando o próprio Jesus está falando aqui, ainda nesta referência, né, de João 5,48, perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, ele está falando naquilo que nós chamamos Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, e ele está cercado de uma grande multidão de pessoas, mas quando ele está cobrando esta capacidade de ter perfeição, de ser perfeito, ele não está cobrando isso da multidão, ele está cobrando isso dos discípulos. Ainda que ali ele está trazendo as bem-aventuranças, não é? No dito chamado Sermão do Monte mesmo, estas palavras foram ditas aos discípulos, não foram ditas à multidão. As multidões vieram e ouviram por acaso o que o Senhor disse aos seus discípulos,
Agora, por que ele disse aos seus discípulos? Porque a multidão ela vem e vai, mas o discípulo é aquele que permanece para sempre. O discípulo é aquele que quer cada vez mais aprender do seu Senhor e ser igual ao seu Senhor, não é? Paulo ele está falando dentro desse contexto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, praticamente, ele está chamando para um processo de discipulado mesmo, né? Ele é discipulado mesmo aqui por Cristo, e a gente vai pegar isto em Atos dos Apóstolos e uma carta que ele escreve aos Coríntios mesmo. Vai perceber que quando da sua conversão ele passa por 3 anos no deserto da Arábia, e este tempo foi um tempo de aprendizado, enquanto os outros apóstolos, os primeiros, né, tiveram um ministério de 3 anos com Jesus, o homem perfeito, né? Aqui Paulo ele está tendo um processo de aprendizado com Jesus, o Deus glorificado, o próprio homem glorificado também, mas sabendo que este Paulo ele está aprendendo de Jesus, e quando ele aprende de Jesus, aí escrevendo ele fala: agora vocês me imitam, podem me imitar, porque eu imito a Jesus. E a fé cristã ela só é relevante caso tenhamos em nós a capacidade de imitarmos aqueles que foram os nossos pais na fé, tanto da pauta bíblica quanto da pauta histórica mesmo, não é? Grandes homens de Deus que foram exemplo, que foram testemunhas, que demonstraram aí a capacidade de pacificar, não é? John Wesley mesmo, com a pregação do Evangelho, ele livra a Inglaterra de uma guerra civil, ele prega a paz, ele anuncia a paz. A Inglaterra ela estava totalmente afurdada aqui no alcoolismo, na prostituição, numa vida totalmente insana, louca, sem perspectiva. Mas é quando o próprio John Wesley vem, mediante a pregação do Evangelho, e traz esta possibilidade de paz para a nação e livra mesmo esta Inglaterra que estava aqui a ponto de entrar numa guerra civil, como os Estados Unidos teve essa guerra civil no passado também, né? Os nortistas e os sulistas, a Inglaterra estava quase para entrar nisto, mas um homem aparece e começa a pregar o Evangelho, e este Evangelho sempre é da paz, e esta paz com certeza inundou a mente dos britânicos, dos ingleses, e eles puderam ter em si a compreensão daquilo que posteriormente a gente chama de pietismo, né? Mediante a tentativa de John Wesley de pegar a igreja oficial da Inglaterra, o anglicanismo, que era uma igreja mecânica, estatal, governamental, para ungir o rei e pôr unção dentro dela para que ela servisse a um propósito específico, não a da unção do rei, mas de permitir que o Rei dos Reis pudesse manifestar através desta igreja aos povos, e daí cria-se o sistema wesleyano metodista, né? E não é diferente, irmãos. Nós temos muitos exemplos, e assim, a gente pode pegar exemplo clássico de agora, aquele que te gerou em Cristo Jesus, né? Aquele que te ganhou para o Evangelho, aquele que você aprendeu dele, que por mais que buscasse nele um tipo de imperfeição, você não encontrou, porque percebera que o que ele era, o era pela ação e pelo poder do Espírito Santo, né? Que você também possa ter em si esta capacidade de viver em paz e na paz. Então, nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim deste homem é a paz. Tem que fazer guerra para ter paz? Não. Tem que ter o príncipe da paz habitando sua vida, seu coração, né? E te levando para este processo de comunhão plena e absoluta através do seu corpo, que é a igreja, e ter em você também esta capacidade como igreja ser útil, relevante, né? Como partes, como membro de um corpo e que tem uma função específica. Tente compreender qual é a sua missão no corpo de Cristo e faça disto a sua especificidade para anunciar e proclamar o reino de Deus àqueles que estão carentes de ouvir. Leva a paz para o mundo
Anuncia paz, o mundo já está cheio de guerra, precisa de ouvir de paz, você tem esta paz, você pode proclamar esta paz, porque você é filho da paz, e aqui você é sincero, você é reto, e o fim de quem é sincero e reto é a paz, é o que o salmista está propondo, é o que Jesus também está propondo e é o que a Bíblia está propondo. Com isto, mais uma vez, eu quero aí despedir de vocês, deixando um beijo na alma, um beijo no coração, fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.